Então, o AVC é o acidente vascular cerebral. Sim. E existem dois tipos principais de acidente vascular cerebral, que é o isquêmico de sangue numa determinada região do cérebro. Sim. E o hemorrágico. E o hemorrágico. O mais comum é o isquêmico. Sim. Que é responsável por cerca de 80% dos casos. Bem abrangente, né, doutora? A maioria é o isquêmico. Sim. Mais problemas de saúde, pelo sedentarismo, obesidade, dentre outros fatores de risco, e às vezes acontece nos mais jovens também. Entendi. Inclusive, um artigo dizendo que jovens com menos de 45 anos de idade estão tendo AVC. Sim, isso, infelizmente, as doenças cardiovasculares, de uma forma geral, têm acometido muitos jovens. Né? Eu acredito que talvez pelo estilo de vida, sedentarismo, obesidade, tabagismo, uso de drogas e dentre outros fatores de risco. Todos esses são fatores de risco para doenças cardiovasculares. Identifica uma pessoa que está tendo um AVC ou até a gente mesmo, né? Pois é. O acidente vascular cerebral, às vezes, ele passa um pouco desapercebido, porque o sintoma... É claro que é muito mais fácil você identificar quando é mais nítido, que é quando existe algum sintoma que a gente chama de déficit focal. Sim. Déficit focal é alguma alteração focal neurológica. A gente chama isso quando existe, por exemplo, alguma assimetria na face. Você pode pedir para que a pessoa sorria, ou a pessoa começa a falar embolado, ou não consegue falar de forma adequada. Pode ser também simplesmente uma confusão, fica um pouco confusa, perdeu uma memória, esqueceu subitamente de uma determinada situação, ou alteração na visão, ela pode deixar de enxergar ou ter uma parte da visão alterada. Às vezes tonteira, porque os sintomas, eles são decorrentes da área do cérebro que foi acometida. Sim. E como o nosso cérebro tem uma enormidade, muitas funções, então, dependendo da área que foi acometida, ele desencadeia um sintoma. Então, se, por exemplo, você tiver um AVC, um acidente vascular cerebral pequenininho, no cerebelo, que é uma área que é responsável pelo equilíbrio, a pessoa vai desequilibrar. Nossa. Simplesmente ter tontura. E, às vezes, isso passa um pouco desapercebido. Sim. Porque ela está lá simplesmente com tontura e acha que está tudo bem. E só depois, quando for submetida a um exame neurológico ou fizer um exame de imagem do crânio, que vai saber que, na verdade, ela teve um pequenininho AVC. Entendi. E nos idosos acontece muito, assim, pequenininhos AVCs, vários pontinhos de AVCs que dão sintomas, às vezes, um pouco mais sutis e que a pessoa só vai descobrir depois de muito tempo. Entendi. E a questão principal é prevenir, né? Então, aí, para a gente prevenir, você tem que descobrir a causa, o que está acontecendo. Pois é, ia te perguntar como prevenir, então, né? Então, assim, o acidente vascular, estou pensando na causa. Para você prevenir, você tem que pensar na causa. Na causa, claro. Então, como a maioria a principal causa é de AVC isquêmico, que é por falta de oxigenação. Então, isso aí são três principais causas, que pode ser por uma obstrução de um vaso sanguíneo, né, um coágulo de um vaso sanguíneo, de grandes vasos, ou um coágulo nos vasos pequenininhos do cérebro, ou um deslocamento de um coágulo, por exemplo, do coração indo para o cérebro. Sim. Então, essas três situações. Parece, tudo é coágulo, né? Ou mesmo uma obstrução pequenininha, parece que é a mesma coisa, mas é diferente. Porque nessas diversas situações, você pode, pouquíssimo comum, e às vezes as pessoas não sabem que tem, e que é uma causa, que é o deslocamento do coágulo no coração para o cérebro. Nossa! Que é causado por uma arritmia. Olha só! Teve-se um estudo que avaliou os eletrocardiogramas realizados em Belo Horizonte, no SUS, por exemplo, mostrou que, assim, uma porcentagem muito grande, se não me engano, cerca de 30% dos eletrocardiogramas realizados nas pessoas que estavam assintomáticas e não sentiam absolutamente nada, tinham fibrilação atrial e não sabiam que tinham. Entendi. E estavam sem anticoagulante, estavam sem tratamento. Nossa! E a fibrilação atrial, às vezes, a pessoa tem e não sente absolutamente nada.
E aí, para você saber se tem ou não, você tem que fazer um eletrocardiograma. Sim. E tem que ser avaliado por um médico. Entendi. E ao descobrir se a pessoa tiver uma fibrilação atrial, a forma de prevenir que ela desencadeie um acidente vascular cerebral é fazendo o uso de anticoagulante. Entendi. Agora, o que ajuda muito é fazer o check-up, né, doutora? Sim, claro. Por isso que eu, né, sempre faço, todo ano. O discurso é sempre o mesmo. Ah, mas eu tô ótimo. Aí não faz nenhum exame, não sabe como é que tá o colesterol, não pratica atividade física e não está sentindo nada, mas não previne, né? Então, assim, realmente os pequenos coágulos que podem acontecer ou obstrução de pequenas artérias acontece além da fibrilação atrial, que são hipertensão arterial. Muitas pessoas são hipertensas e às vezes não sabem que são. Né? E aí com isso ele acontece principalmente quando há uma ruptura de um vaso sanguíneo dentro do cérebro. Agora, doutora, me conta uma coisa, Luciana. É uma pessoa que já sofreu o AVC, né? Isso. Ela tem probabilidade de desenvolver outras doenças? Maior risco de ter outros AVCs. Entendi. E se você souber a causa, a fisiopatologia, quer dizer, a forma em que a doença acontece, e foi para o cérebro, isso pode acontecer em qualquer outra região do organismo. Entendi. Então, ela tem um risco aumentado para infarto, para trombose no intestino, alto, se ela não faz atividade física. Ela tem risco aumentado para todas as doenças cardiovasculares, inclusive o AVC. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.